E daí, Thaís? Onde é que a gente tá? Estamos no Entre Negócios. Daí, Negócios. parceira! Aí, bora Show lá. de Como é que bola. tá? Tudo certo? Tudo certo. Então, vamos começar esse novo projeto? Tirando do papel. Tirando do papel hoje, né? É isso aí. Isso aí. Lançando essa nossa ideia. Que já fazia horas que nós estávamos pensando sobre Pois é, isso. temos que fazer até um brinde aqui. Vai lá. Isso Aê! aí. Segredo do que Saúde. tem dentro da É isso xícara. aí. Isso aí não bebemos, tem que beber, né, Thaís? Pra dar sorte. Ah, é verdade? Esse daqui é só pra quem só passou por aqui que sabe o que a gente tá O bebendo. que tem dentro da É isso aí. xícara. É Então, isso aí. bora lá. É isso aí, André. Então, a nossa ideia de fazer o podcast surgiu de uma reunião que a gente fez, de um podcast que a gente Foi. fez junto, né? Isso aí. Fluiu super bem. Super bem. E nossos negócios são complementares um ao outro, a gente acaba atendendo os clientes e entendendo as necessidades deles, né? Com certeza. E muitos clientes têm essa insegurança de falar em frente à câmera, né? Mesmo que isso traga uma autoridade e mostre todo o conhecimento que eles têm sobre o seu próprio negócio. Quem sabe mais sobre o negócio que não o dono, né? Com certeza. E a gente entendendo essa necessidade do proprietário da empresa ter esse espaço para falar sobre o negócio dele, né? Para mostrar como é que ele atende o cliente, como é que ele resolve o problema do cliente, é imprescindível. Com essa ideia de podcast, então, que une o áudio e o vídeo, perfeito. É, que hoje a gente sabe que o podcast é uma das ferramentas que mais entrega conteúdo na internet, né? Em todas as mídias sociais. A gente vai estar expondo, então, no YouTube e os recortes para o Instagram. Então, o empresário ele vem até nós, a gente vai preparar ele, vai deixar ele à vontade, né? Ele vai relaxar, a gente vai ter esse bate-papo que flui super bem, a gente deixa a pessoa mais à vontade. E nesse bate-papo, quando vê, já fez, já gravou, né? De uma maneira suave, tranquila. E como você acabou de falar, né? Ali vai estar nesse bate-papo vai falar um pouco mais sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, como é que funciona, né? Quais são os pontos alvos e chaves do seu negócio, os seus diferenciais, né? É isso aí. E muito E mais que isso também, André, inspirar outros negócios, né? Porque, querendo ou não, o empresário é muito sozinho, né? A gente se sente muito sozinho. E quando a gente consegue se apoiar em outras pessoas que fazem ou passam pelas mesmas situações que a gente passa no nosso dia a dia, fica um pouco mais leve, né? Olha só, eu tô passando por isso, mas fulano falou naquele podcast que eu ouvi tal dia e que aconteceu tal e aí vai coisa, né? gerando as conexões, né? Vai conectando uma empresa com outra, igual foi o que aconteceu conosco, né? Exato. Temos negócios similares, um complementa o outro, e aí a gente resolveu fazer essa parceria, montar, né, tirar esse projeto do papel, e estamos abrangendo cada vez mais empresas, cada vez mais negócios e pessoas, e É é o isso que aí. a gente aprende no BNI, né? É isso aí. Comentando do BNI, É isso aí, e é é o uma 1 a ferramenta 1, incrível, né. é um a É um. 1 a 1 que conecta, né. A É gente isso aí. fala um pouquinho sobre a nossa empresa, o outro colega fala um pouco sobre a empresa dele, e a gente acaba achando formas de um ajudar o outro, né, e estarmos um apoiando o outro. Então eu acho que esse podcast vai ser com essa pegada, né, a Vai. gente vai trazer os empresários aqui para fluir a conversa, para conversar sobre os assuntos que são interessantes para ele trazer, né, dentro do Para ele podcast. evidenciar, né? Justamente, ele vai vir até nós, vai passar, a gente vai ter estrutura completa de tudo, né? Vamos estruturar, essa que é a diferença do nosso podcast, a gente vai estruturar para ele, né? Vai fazer as perguntas, ele vai passar para nós o que ele quer comentar, de ponto alvo, de ponto forte, e a gente vai estruturar tudo, vai entregar para ele prontinho, vai fazer as perguntas, vai deixar ele à vontade, vai sair de uma maneira de bate-papo, né? E com tudo Exatamente. isso, ele vai estar contando o que é mais importante da empresa dele, quais são os seus clientes, quais são as suas necessidades, seus pontos fracos, seus pontos fortes, né, no caso. E enfim, É vai isso aí. conectar muito. E a gente vai interagindo. É uma habilidade que a gente tem, né, André? Dentro das nossas empresas, a gente precisa, primeiro, fazer a parte comercial, que é uma coisa que a gente já toca, né, nas nossas empresas. E também essa habilidade da comunicação que nos foi abençoada, né? E Sim. que realmente temos, né? A gente testou isso no nosso primeiro podcast. Sim. E agora vamos entregar isso também aqui no podcast Entre Negócios. Sim. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro podcast, tu me falou sobre um case, um momento, né, que tu teve como profissional, de uma pessoa que tinha dificuldade para falar. Me conta um pouquinho como é que foi isso. Então, ele era um empresário já, um senhor mais, né, uma certa idade, e ele era muito envergonhado perante as câmeras. Ele não queria, tal, e já tinha tentado ir em vários outros podcasts e em outras empresas e ele não conseguia gravar. Com muito jeito, fui até ele.
a gente conversou, deixei ele à vontade, relaxei e tal. E ele falou, não, vamos tentar então, André. E a gente começou a fazer e fluiu super bem, foi super tranquilo. Ele me agradeceu no final, né, enfim, pelas técnicas de deixar ele à vontade, e fui fazendo as perguntas, ele foi relaxando, e tipo, ele viu que realmente era um bate-papo, não ficou aquela ideia, estamos ali numa sala, Perguntas e respostas. aquela coisa dura, porque a ideia desse nosso podcast é isso, é fazer uma coisa mais descontraída, não tão formal, e enfim, e ele relaxou, saiu, o trabalho ficou bem interessante mesmo, e ele me agradeceu muito no final por ter gostado dessa maneira que eu lidei com ele, de deixar ele mais à vontade e confortável, e foi super interessante. Eu acredito muito nessa nossa forma de conduzir, né? As pontuações que a gente faz, a forma como a gente conversa aqui é muito fluida. Então, eu Uhum. acredito que as pessoas que a gente vai trazer também vão ser contagiadas com essa energia, Sim, né? E vai ser fluido, vai ser mais fácil, né? Principalmente por essa estrutura que a gente montou, essa metodologia que a gente vai aplicar aqui no podcast, né, André? sim. Dentro da minha formação profissional, eu trilhei alguns caminhos, né, que Então, me trouxeram até aqui. eu também tive tu estava comentando da parte do rádio, né, Exato. e por toda essa experiência do rádio agora incluindo junto com o vídeo, né, do É, podcast, e é. eu com a parte de jornal, acho que eu nem te contei isso. Olha aí, Então, conta eu aí. fui diagramador de jornal por vários anos, diagramei muitos jornais na minha vida, né, então antigamente quando tinha o jornal impresso, hoje em dia tem bem pouco, mas antigamente era muito forte, e eu diagramava, teve uma época que eu diagramava 6 jornais ao mesmo Nossa, tempo. no Então, passei muito pela essa parte de redação também na hora de estar diagramando, de como fazer uma matéria, de como puxar um título que fosse impactante, né, então eu participei muito da redação. Então, além de diagramar, participava dessa parte também, isso daí foi me crescendo. Eu era bem novo na época, tinha 20 e poucos anos, 21, 22. E aí já fui aguçando essa parte também por essa parte de mídias também. Sempre gostei. show. É uma É experiência, uma né, experiência. André? E tu na parte do rádio, né? Exatamente. Na faculdade a gente fazia publicidade, jornalismo e relações públicas. Até a metade da faculdade todo mundo estudava junto. E no meu primeiro estágio eu fui para o rádio e foi uma experiência maravilhosa, né? Saber como me comportar, saber o que falar, como montar uma pauta, né? Sim, Então foi uma experiência muito legal e eu sempre fui apaixonada pelo áudio e pelo vídeo também, né? sim, Não posso negar. sim, E quando comecei a trabalhar com as mídias digitais, a gente acabou unindo muito isso através dos stories, agora os reels, né? sim, Live, enfim, todas essas ferramentas. E a gente acaba tentando colocar o empresário cada vez mais à vontade na frente da câmera, seja na câmera do celular sim, ou seja na câmera que a gente está se vendo aqui, né, André? Que sim. também é um ponto que a gente tem que trazer, que geralmente a gente participa de podcast e a gente só se enxerga em uma tela, né? Uhum, Que é a tela principal. sim. E aqui a gente não se enxerga só nessa tela principal. Cada um de nós se enxerga numa câmera. E Uhum, para mim isso faz bastante diferença, porque eu consigo perceber se eu estou ok, se eu estou aparecendo de uma forma que eu gostaria de aparecer, né? sim, Principalmente acho que para as mulheres isso é uma forma de deixar a gente mais segura, com né, com certeza. relação a É que a a mulher tem essa muita imagem. preocupação, né? O meu visual, além do meu rosto. Ai, como é que tá o meu papo? Como é que tá o meu braço? Como é O que tá isso? cabelo, O o cabelo. braço, tá bom, tá Isso. aparecendo legal. A São gente tá várias. sempre se O homem preocupando. já não se preocupa muito com essas coisas, né? No caso, o homem, tem cabelo, não tem cabelo, tá tudo certo. A mulher, ficou um fiozinho fora. Ela já tá toda. Ela não respira. Todo mundo tá vendo, eu falo, meu Deus do céu. Minhas clientes, eu sempre falo muito isso. Tá perfeito. Tu não tem nada, guria. Tá tudo 100%. Ai, mas o meu cabelo. Ai, a minha camisa. Ai, eu não sei o quê. Eu falo, calma, relaxa, relaxa, tá tudo perfeito. Aí elas dão uma relaxadinha, aí a gente faz, grava, enfim. Mas a gente sabe como é que funciona o mundo feminino. É diferente do masculino. Completamente. O homem botou a roupa, o cabelo tá tudo certo. Deu, pronto. Bora. É isso aí. E a gente fica mais segura conseguindo se enxergar aqui nas câmeras, né, André? Sim. A estrutura do podcast é muito boa, né? A gente tá aqui, acho que é acho que tá uns 35 graus lá fora, né, Deve André? estar. E a gente tá Tá fresquinho aqui gostoso aqui. dentro, Eu tô até com o blazer tá porque de tá. Tô casaco, de casaco porque tá friozinho, tá gostoso. né? É. A outra coisa gostosa daqui também é a facilidade. Tijucas é muito bem localizada, Uhum. né? Estamos no centro de Tijucas, o estúdio Roma, né, que é onde a gente está gravando nesse exato momento, é no centro de Tijucas. Então, o acesso, né, para pessoas da cidade, de outras cidades como São João Batista, Canelinha, Itapema, até Balneário Camboriú, Porto Belo, Florianópolis, Porto Belo, Perequê. Perequê, todo o nosso vale, a Costa Esmeralda por um completo,
Tijucas é muito bem localizado, é muito próximo ao BR aqui também, então o acesso é fácil. Exatamente, todos convidados a participar do nosso podcast, Com né. certeza, pessoal. E estacionamento não falta aqui na frente. Com Então certeza. é tudo mais fácil, né, para que as pessoas venham, participem e venham numa tranquilidade, Com né, venham certeza. para realmente aproveitar e tirar esse momento para adquirir autoridade frente aos clientes e a outras empresas, né, entregando esse conteúdo que é o que a gente imagina que vai ser esse podcast Entre Com Negócios. certeza. Ela vai mostrar a melhor versão de si mesma. É Ela isso. vai apresentar o que ela tem de melhor, para os seus clientes e, enfim, né, para as empresas também, o que ela pode proporcionar melhor do seu negócio, o que ela pode fazer de parceria, o que ela pode conectar com outras pessoas. Então, tudo isso a gente vai estar abordando nesse nosso podcast, É né. isso aí, as experiências, né, André? Quantas experiências, tu mesmo falou do jornalismo, que Sim, agora que eu não sabia, sim, né? sim. Hã, eu também tenho algumas cartinhas aqui na minha manga ainda para utilizar nesses Sim, bate-papos, e sim. com certeza os nossos, convidados também vão ter muitas coisas que a gente nem imagina e que eles têm da experiência para trocar com a gente também. Sim, Então vai ser uma escola. é isso aí, né, eu acho que a gente está bem preparado para dar essa nova etapa, esse novo passo, né, do podcast, e vai ter muito a agregar para os nossos clientes também vão agregar alguma coisa conosco, fazermos boas parcerias, tanto do meu negócio, né, da Impacto Digital, dos retratos corporativos de alto padrão, com os gestores, né, Com certeza. e com a parte toda de gestão de mídias e tudo que tu tens na tua experiência na tua empresa, eu acho que a gente vai agregar muito aos empresários também. É isso aí. Então, as gravações vão ser sempre nas segundas-feiras, a partir das 19 horas, né, Isso aí, André? isso E aí. a gente deixa o convite para quem tiver a fim de embarcar É nesse isso aí, projeto com a pessoal. É isso aí. gente. Então, vocês estão todos convidados. Quem quiser, a gente vai colocar nossas mídias aqui embaixo, nossos Instagrams, e é só entrar em contato. É isso aí. Chama a gente no Insta, no WhatsApp, né, qual for a mídia que você se sentir mais confortável, chama a gente e a gente vai estar aí à disposição, a prazer de vocês para estar ajudando nesses projetos. Vocês que querem, às vezes, criar um canal do zero do YouTube, ou fazer seu podcast semanalmente, mensalmente, ou enfim, a gente está aí para estar conversando, explicando tudo que a gente pode elaborar e fazer a sua empresa alcançar, né, nessas mídias sociais. E o podcast é uma ferramenta incrível, magnífica para atingir todos esses objetivos. É isso aí. E aí nós temos as opções para você ser patrocinador desse podcast ou só para vir aqui e participar de um episódio conosco e ir para o YouTube e aproveitar também os recortes nas suas redes sociais. É isso aí, com certeza. É isso aí. Fechou, Thaís? Fechou? Então tá. Pessoal, até a próxima, aguardamos vocês aí. Um abraço.